partir deste ponto, também para o YouTube dentro do canal do Estúdio Mercearia, a gente recebe a nossa convidada no Bloco Entrevista. Minha amiga Alice, muito legal você aqui no Zines. Obrigado por aceitar passar essa vergonha conosco. E fala pra gente quando e como a menina Alice se rebelou contra as músicas comuns oferecidas aos adolescentes e começou a ouvir rock. E quais foram essas primeiras bandas de rock que você ouviu e quais foram determinantes para que você seguisse roqueira? Oi, gente. Obrigada pelo convite. Tô com vergonha mesmo. Essa pergunta é difícil, né, Felipe? Porque a minha casa sempre foi uma casa muito musical, né? Meu pai e minha mãe escutam rock desde sempre, né? Eram roqueiros lá na década de 60, 70. Meus irmãos também, né? Então, a música sempre foi uma coisa presente na família. E, assim, através do meu pai, sei lá, Beatles, The Who, Led Zeppelin, Yes, Frank Zappa, Neil Young, estavam sempre rolando no background de casa, né? E os meus irmãos também, cada um com um estilo assim, né? O Fernando mais um rock nacional, então Titãs, né? Ira, Legião, e os meninos enveredando para coisas mais pesadas, né? O Ângelo e o Pedro. Pedro, meu irmão, tocou em algumas bandas, né? Tocou no Optical Phase, tocou no Isaurian e enveredou por isso, né? Sepultura, Metallica, então Ramones também faziam parte do background de casa, né? Mas, acho que assim, o primeiro disco que eu tive, propriamente meu, foi um disco que uma prima me deu, foi o Guns N' Roses e Use Illusion 2. Eu tenho ele até hoje lá em casa, né? Tinha uns como que chama? Umas fotos, né, do Slash no quarto, achava muito legal. E, enfim, fui enveredando por esse caminho, ouvindo as coisas que me interessavam, né? Fui me aproximando pelo hardcore, né? Mais tarde, né? Que foi, enfim, onde eu me achei em casa, né? Mas demorou aí um pouquinho, eu já devia ter uns 15, 16 anos, né? E seus pais ainda têm esses vinis? Era vinis, né, na verdade, né? Não tinha CD nessa época ali, né? São a minha herança, né? Estão lá na casa da minha mãe, tem alguns discos meus que estão juntos, né? Mas já falei pros irmãos que são meus, né? Já tomou de conta, já. Mas são... Só curiosidade, são média de quantos? 200 discos que seus pais têm, mais ou menos? Deve ser bem menos. Deve ser uns 100 no máximo. Pô, né? Mas é uma coleção bem seleta, assim, acredito, né? Sim. Mas tem outras coisas também. Tem samba, tem MPB, Não, pode crer. né? Mas desses rockers antigos lá, dos seus pais, qual que você mais ouviu? E mais assim, se for ter na partilha, beleza, você pode ficar com esses aqui, Caso mas tenha, a gente sabe que você vai ficar com todos. Esse aqui é meu. Eu acho que tem uns, e aí talvez mais folk, né? Uns do Neil Young, do Crosby, Stills, Nash Young, que eu acho que são mais pra mim, assim, né? Mas todos são meus. Os meninos nem vitrola tem em casa, então é tudo meu. Nem quer também, né? E quais bandas assim que você acha assim, porra... eu só tô aqui até hoje por conta dessa banda, dessa outra e tal. Com umas 3 bandas que foram determinantes para que você ainda esteja conosco aqui nesse mundo podre dessas músicas horrorosas que só a gente gosta mesmo. Eu tirei umas férias, né? Então, fiquei mais focada nos estudos, né? Fui, enfim, fazer mestrado, doutorado, né? Então, tirei umas férias do rock aí, boas. Mas tem umas bandas que seguem, eu sigo escutando sempre, né? Eu, assim, acho que determinantes pra minha jornada dentro do underground. Tem as bandas femininas, né? Tipo Caos Clitoriana, a primeira vez que eu vi, fiquei muito impactada. Mas, assim, coisas que ficam sempre no meu som, The Damned, Black Flag, né? Essas bandas mais... de um hardcore mais cru, né, e ali no campo ali do hardcore americano, mas também algumas coisas do punk inglês, né. E como foram assim, suas primeiras andanças pelos shows undergrounds, e o que você sentiu dentro desse ambiente, assim, o impacto de você entrar no underground, conta um pouco aí dessa... Eu fiquei pensando qual tinha sido o meu primeiro show, né. Que eu fiquei ouvindo as outras entrevistas, né? Principalmente a do Eri e do Caio, né? Porque eu acho que é onde vai ter, né, mais
mais interseção, até pra não falar as mesmas coisas. Aí eu fiquei pensando, gente, qual foi o meu primeiro show? Eu acho que foi um Carna Rock em 99, no Gran Circular, né? Mas assim, um show enorme, né? Grande, muita gente, né? Assim, pelo menos pros níveis que depois a gente ficou mais acostumado, né? Mas eu acho que eu me senti muito mais em casa, sei lá, nos shows que aconteciam no Círculo Operário, que tava ali, né? Um grupo mais seleto, né? Mais gente que se conhece, né? E as bandas com essa proposta, né? De tocar no chão, de tocar perto ali do público, de interagir com o público, de fazer comunidade mesmo, né? Eu acho que me senti em casa por muito tempo no underground por causa desse clima de comunidade, né? Esse clima de pertença mesmo, de participar, né? Seja fazendo banda, seja fazendo um zine, né? Mas tá ali em conjunto, né? Tem Com as demais participação pessoas. maior, né? E aí você é alguém, né? Você não é mais uma na multidão, você é alguém que tá ali naquele grupo, né? E literalmente você estava em casa no Círculo Operário, né? Que você mora, seus pais moram ali a pouquíssimos metros do Círculo Operário, né? Moravam, né? Eles não moram mais lá, mas... Ah, não moram... Pô. Mas era meio perto, né? Sim, época, né? a casa... Eu morei 30 anos naquela casa, né? Uma casa que a gente tinha muito... Né? Sente muita saudade. Mas mudou muito o Cruzeiro Velho. Você tem... Mudou demais. Demais. Eu tive algumas semanas atrás, há muito tempo que eu não ia lá, e eu falei, pô, acho que eu vou lá na quadra que eu morava. E fiquei perdido, cara. Falei, pô, tá muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. Até o Patinho, ó, na casa de uma senhora, eu falei, pô, você conhece a Dona Mazé, que era uma vizinha muito querida, assim, até hoje aqui. Morreu, tem 30 anos. Tá muito querida até hoje. E aí ela falou, não, é a quarta casa. Eu falei, caramba, muito diferente, não reconheci nada do Cruzeiro Velho da minha época, mas também tem muito tempo. Não, pois é, a quadra que a gente morava mudou toda também, né? Eu outro dia passei pra tentar identificar a casa, porque eles demoliram, né? Compraram, meus pais venderam a casa, as pessoas que compraram demoliram a casa e construíram outra coisa no lugar. Eu não conseguia nem identificar qual era a casa, né? Mas eu ainda tenho alguma relação com o Cruzeiro, porque o meu sobrinho mora lá, né? Então de vez em quando a gente passa por ali. Agora, foi um choque ver que não existe mais o Círculo Operário, né? Ele não tá mais lá. E ele foi nossa casa por muito tempo, né? Vocês sabem bem, né? Que foi muito tempo, né, cara? Foi casa do underground. Época boa do Círculo Operário ali. E a promessa era só era reformar. Não sei se vocês lembram, né? Que a promessa era reformar e depois aos poucos ir voltando. Voltando primeiro a parte de pagode que sempre teve lá e depois aos poucos eles iam abrir pro rock, né? E eles, mudando de assunto aqui, voltando ao rock, ao estudo e tudo... Durante o seu tempo, cara, da UNB, rolou uma interação muito intensa dentro de um seleto grupo de amigos de hardcore e de metal, que culminou até em organização de shows, como o Hardcore no Calabouço, né, por exemplo. Dito isso, fale brevemente sobre esse efervescente período cultural, por favor. Isso é massa, né? Porque é mais ou menos ali nos anos 2000, 2001, que boa parte do pessoal que andava com a gente, que frequentava ali o espaço cultural e tal, entra pra UNB. E aí a gente começa a estreitar os laços porque tava ali, né? Ia almoçar junto, ficava ali na hora do almoço. E acabou tendo essa formação curiosa, né? De vamos ocupar o CA de História para fazer um show de hardcore, né? Até o ímpeto vem de alguém que tá um pouco fora desse rolê, né? Que é o Barbosa, né? O Barbosa não fazia parte desse grupo que estava na UNB, mas como ele era próximo de várias pessoas... Ele acaba... Eu não sei se a gente vai um dia e ele acha o lugar muito incrível e começa com essa ideia, vamos fazer um show aqui, vai ser muito massa. Mas daí fazemos o Hardcore no Calabouço, né? Eu muito menos, participando assim, muito, muito por fora, talvez no dia seguinte, ajudando a lavar, mas... E era sujeira, hein? Era sujeira, era nojento. Mas... Para além disso, surgiram muitas bandas, né? Entre essa galera. Surgiram bandas, a gente ocupou a rádio comunitária, né? Que era Rala Coco, a gente fazia programa de rádio. Surgiram zines, então surgiu muita coisa desse grupo, né? A gente chamava CA do Rock, porque tem os centros acadêmicos, né? Na UNB a gente falava que a gente era do CA do Rock. A gente não era de nenhum centro acadêmico específico, porque tinha gente da filosofia, história, geografia, geologia, química, né? Então tinha gente de vários outros cursos. Então a gente não tinha um centro acadêmico com o qual a gente se identificava uns com os outros, né? E é isso, assim, foi um momento, talvez ali entre 2000 e 2005, foi um momento muito intenso. Outro dia eu tava falando com o Eri, né?
o tanto de coisa que a gente fez nesses 5 anos, que fica parecendo que foi, Parece que foi sei lá, mais, uma né? década, né? E aí você vai ver, são 5 anos, assim, muito intensos, né? De produção, de show, de zine, de banda, enfim, de convivência muito, muito forte. E produtiva, né, cara? Muito produtiva. Dentro desse período também rolou os zines impressos, né? Que vocês faziam e tal. Você sente algum tipo de saudade de ter algum zine impresso? Porque de um tempo pra cá, acho que essas coisas foram perdendo... Infelizmente foram perdendo a importância, né? Esse material físico e tal. O pessoal ficou muito digital, né, cara? Eu em 2000, acho que talvez seja 2001 ou 2002, eu e a Tatiana fizemos o Carniça, né? Começamos primeiro com um grupo grande de meninas, e aí a gente fez um primeiro número, e aí depois a gente ficou fazendo mais ou menos eu e ela, era quase que um coletivo, né? E a gente tinha muito esse apreço pelo impresso. Porque, assim, a década, né, essa primeira década do século, ela já é uma década de digitalização. Então, a gente já estava vendo, assim, as pessoas migrando para o blog, migrando para os sites. A gente tinha site também, né? Sei lá, eu era meio maníaca de aprender HTML sozinha e fazer os sites. Então, a gente tinha site também, eu e a Tati. Mas a gente queria essa coisa impressa, né? E aí, eu até procurei em casa para trazer, mas não consegui achar, enfim, deve estar muvucado em algum lugar. Porque a gente tinha uns zines que abusavam dessa ideia da impressão para fazer uns formatos diferentes, né? Sei lá, a gente teve um número do Carniça que era impresso num A3, ele era gigante, né? Então, você abria como se fosse um jornal, assim, era muito legal. E eu sinto falta mesmo, né? Eu sinto falta do papel, em geral, né? Porque eu acho que a gente está cada vez digitalizando mais as coisas, inclusive os livros, né? Mas eu sinto falta também dessa imprensa, entre aspas, né? Underground que circula nesse formato também, né? Eu sou professora, e aí de vez em quando, no final do ano, eu invento assim, gente, o trabalho do bimestre 4 vai ser fazer um zine, né? Para tentar também despertar esse apreço, né? Pelo material. Mas eu acho que é difícil, né? Porque é isso, né? É custoso, tem uma série de outras coisas que estão aí, né? Eu lembro, eu trabalhei numa escola em Samambaia. Samambaia, para quem é de fora do Brasil, de Brasília, né? É uma das cidades satélites aí plantadas pelo infeliz do Roriz, né? Que tá junto com o Olavo de Carvalho, acredito. Daqui a pouco tem mais alguém lá junto com eles. Eu fiz um zine com os moleques, os alunos, né, cara, de lá. Eu e uma professora, a gente falou, pô, vamos fazer um zine com esses moleques, né, cara, e tal. A gente juntou, por que você faz? Eu escrevo umas poesias. Eu falei, pô, massa. Aí colocava uma poesia do moleque, um moleque tinha uma banda de rap, pô, coloca a letra da sua banda aqui, colocava, e foi bacana, assim. Infelizmente durou 2 números só, mas foi bem legal, assim, foi essa ideia, né, você falou do zine com os moleques, dos seus alunos, né, sim. Me lembrou aqui esse período da Samambaia. A Tati, cara, ela é uma escritora muito foda, né, cara? Ganhando prêmio foda, né? Aí, já ganhou o prêmio Palas, ganhou um outro prêmio. Recentemente está escrevendo um livro infantil agora, acabou de lançar, né? Então, assim, uma poetisa de destaque, né? Muitas visualizações no perfil dela, já viajou internacionalmente para Islândia de Poesia, né? Então, assim, uma pessoa... Você já tinha essa sensação da Tati, que ela ia virar tudo isso quando você começaram... Vocês são muito amigas, né, cara, e tal, assim, mas quando vocês começaram com esse link também, você já fala assim, pô, essa mulher vai ser uma escritora foda daqui uns tempos, né, meu? A Tatiana é impressionante, você fala assim, escreve um texto sobre tal coisa pra mim, ela escreve. Então, assim, ela é impressionante, então a gente já sabia que ela ia ser, né, muito grande mesmo, né, então, por essa qualidade e esse cuidado com o texto, né? Ela já tinha uns textos impressos, uns zines impressos antes da gente começar a fazer zine, eu também já tinha, os meus eram muito porcaria, né? E aí a gente juntou esse ímpeto pro Carniça e era muito legal, né? Porque era assim, a gente pensava, tinha as ideias das temáticas, eram zines, não eram zines propriamente sobre som, né? Eram zines políticos, então eles tinham temáticas, sei lá, esse aqui vai falar sobre... questões LGBT, esse aqui vai falar sobre questões raciais. E aí a gente sentava, definia o tema e definia o que cada uma ia escrever, mas assim, a rapidez e a completude dos textos dela eram muito impressionantes. E a relação dela com a escrita sempre foi muito íntima mesmo.
porque a gente teve bandas, né? E quando a gente ia fazer um show, ela falava assim, vamos fazer um textinho pra entregar pras pessoas? Então sempre tinha um suporte. A mais, né? Tem aqui um panfletinho pra gente entregar sobre uma questão. E ela fazia assim, rapidamente. E às vezes a gente teve também já a oportunidade de sentar pra escrever textos juntas. Era impossível entrar no texto dela. Assim, era impossível fazer um suplemento, porque não tinha como. O texto era já muito... vinha completo, né? O texto era muito amarrado. Eu até tentava, assim, dava umas ideias. A Tati é muito impressionante mesmo, né? E assim, é isso, né? Enveredou pela vida acadêmica, demorou pra enveredar pela vida acadêmica, enveredou. Rapidamente ela conseguiu, né, o título de doutora em tradução, traduziu umas poetas gringas fodas, né? Então ela tem trabalhado com isso, né? Com tradução e produção, né? Dos seus próprios escritos. Tem... Enfim, o livro dela é isso, né? Ganhou o prêmio aí, Água de Maré, ganhou um prêmio no ano retrasado. Eu, inclusive, sei lá, compro os livros da Tati para dar pra minha mãe, assim. Minha mãe é uma leitora voraz. Minha mãe achou incrível, né, o livro da Tati. Então, eu acho ela muito impressionante. Você ter noção, assim, do apreço que eu tenho e da admiração que eu tenho por ela, há uns, talvez 4 anos... a gente fez um projeto de iniciação científica lá no campus, que a gente estava lendo ela, né? Então era um projeto de iniciação científica sobre a Tati. Então foi muito precioso, assim, poder analisar também a produção dela academicamente. Foi muito legal. Eu sou fã, né? Assim, já era fã em 2001, né? Mas... Só aumentou, né? Só aumentou. Bora ver som aí. É Nogvat o nome da banda? É isso. Nogvat é com Big Warning, Big Mistake. Essa aí foi a Nogvat com Big Warning, Big Mistake. Agora a gente vai começar a falar das suas bandas, né? Vamos começar então falando da Todo Mundo. Como você classificaria musicalmente, ideologicamente essa banda? Como você se tornou batera? E por que vocês nunca terminaram de gravar a demo que vocês... Tava praticamente finalizado e vocês não terminaram de gravar. O que é que houve? Conte tudo aí. Tá. O Toda Dor, acho que talvez tenha sido em 2000 ou 2001. Teve uma festinha de fim de ano lá na casa do Andrei, que era muito amigo nosso, hoje mora no Rio, né? E todo ano a gente fazia festinha lá, né? E aí tinha muita mulher e a gente começou a falar assim, pô, a gente queria tocar nas bandas, mas a gente não sabe tocar, né? E aí meio assim, não quero chamar um cara que já toque pra tocar comigo, porque aí vai ficar uma coisa estranha. Por que a gente não faz banda nós mesmos? E aí, assim, era muito mais o ímpeto de tocar com quem nunca tinha tocado do que propriamente uma questão a respeito de sermos mulheres. Acho que a questão de sermos mulheres era secundária aí, né? E aí era um grupo grande, acho que nessa festa tinha eu, a Tati, a Mônica, que depois... fizemos o Toda Dor, né? Talvez a Leila. A Carol, que também não estava ainda em banda. Carol, que depois tocou no Mayombe, né? Enfim. Poena. Tinha a Loiane. Tinha um monte de menina. E aí a gente ficou com essa história. Vamos montar uma banda. Acho que Denise, lá de Sobradinho também. E a gente não fez nada. Começou o ano. Era meio que promessa do ano novo. Vamos montar uma banda? Aí começou o ano, ninguém se mexeu. E ninguém se mexeu. Eu descobri lá no Cruzeiro, pertinho do Círculo Operário, que tinha uma aula de bateria. Eu falei, eu vou fazer essa aula. Porque eu queria tocar bateria, né? Falei, não quero tocar guitarra, não tenho muita habilidade. Tinha tentado tocar violão, não tinha conseguido, né? Falei, vou tocar bateria. E aí entrei nessa aulinha. E uns meses depois a Tati comprou um baixo. E aí a gente falou, pô, a gente se mexeu. Já tem baixo e bateria aí, ó. A gente se mexeu. Vamos procurar uma guitarra? Aí a gente chamou a Leila, que a Leila tocava um pouquinho, arranhava um pouco, a gente chamou ela e chamamos a Mônica e montamos a banda. E, assim, eu olho pra trás e acho muito bonito, porque era assim, ninguém sabia tocar, vamos aprender a tocar juntas, vamos fazer as nossas músicas, né? E através das nossas músicas a gente vai aprender a tocar, né? Então a gente vai aprender a tocar, assim, uma com a outra mesmo, uma completando ali a outra, né? E deu certo, assim, mais ou menos, né? A gente começou a
fazer música, compor música, escrever, né? A Tati fazia as letras, de vez em quando eu fazia uma ou outra letra, as minhas letras são sempre ruins, né? As da Tati são sempre muito boas. E deu certo, assim, né? A gente caminhou, né? E a ideia era fazer um hardcore old school, né? Uma coisa meio... sei lá, uma coisa meio... Esse rolê stray edge dos Estados Unidos, né? Mais ou menos, porque a gente sabia tocar, né? Então a gente foi tocando, descobrindo e construindo o nosso estilo. Aprendendo e já fazendo, né? À medida em que a gente ia tocando, né? E aí foi muito legal, assim, foram 2 anos, talvez um pouquinho mais, que foram muito bons, assim, porque a convivência era legal e os ensaios do Toda Dor eram uma loucura, porque todo mundo ia, né? Era uma época que, assim, todo mundo visitava o ensaio de todo mundo, né? Os ensaios do IK também eram uma loucura, mas os ensaios do Toda Dor, às vezes, era ruim ser essa loucura, porque a gente estava aprendendo a tocar, né? E aí, às vezes, a gente ficava com vergonha, né? Então... Mas era assim, já deu treta entre as pessoas que estavam assistindo, então era meio doideira. E aí, por que acabou? A gente começou com essa história de gravar uma demo no Orbs, e uma demo ao vivo, né? E aí, a ideia é gravar o instrumental e depois gravar o vocal. Na hora de gravar o vocal, começou a dar alguns atritos. Tinha já uns atritos entre a Leila e a Mônica, por conta das amizades que elas tinham na época, eram, umas tretas básicas que estavam cortando mesmo a cena, né? E isso meio que entrou pra dentro da banda e começou essa treta, eu acho que eu entrei no meio também, enfim. Aí a gente, meio que no último dia ali da gravação... Mas chegou a gravar? A gente gravou o instrumental todo. Não chegou por voz. E gravamos parte do vocal. A gente tem um CDzinho lá, uma massa. Mas uns backup ou já tudo fechado? Eu acho que eles estão abertões, mas eu não tenho certeza. Pra mexer, né? Mas assim, os vocais não foram terminados, né? Teria que terminar o vocal de sei lá quantos anos atrás, não sei. Enfim. Aí a gente brigou, só que a gente brigou e tinha um show marcado, né? A gente tinha um show com o Confronto IDR que a gente organizou lá no Sesc, né? E aí foi isso, a gente tocou o último show, obrigada. Já sem se falar, igual Ramones, né? E eu lembro assim que tava muito, muito ruim a minha relação com a Mônica, né? E aí a Mônica fez algum comentário na hora de fazer a gente sempre fazia, né, um discurso, né, feminista e tal. Aí na hora de fazer o discurso ela falou alguma coisa de mim, assim, acho que tinha tido um Goiânia Noise recentemente, e um cara tinha passado a mão na minha bunda, uma coisa assim, né? E aí ela falou isso e eu fiquei muito puta. Falei, por que ela vai me expor na frente? Fiquei muito indignada. Mas é tão besta, né? Assim, anos depois a gente se encontrou, a gente se fala, a gente se segue nas redes sociais, né? Ela não mora mais em Brasília. E assim, eu acho a Mônica uma pessoa incrível, né? E fico pensando, gente, que bobagem essa briga de menino mesmo, assim, de menina besta, né? Eu acho assim, uma bobagem mesmo. E a gente não tem um registro de uma coisa que foi muito massa. Não sei se pra elas foi muito massa, mas pra mim foi muito importante, assim, na minha formação enquanto pessoa. E eu não tenho um registro de fato disso por causa de uma coisa muito besta. Então isso me deixa um pouco, né? Olho pra trás e fico assim, não foi legal, né? Podia ter falado, vamos terminar. Legal, né? E tudo bem, vamos resolver aqui os problemas que a gente teve e vamos nessa. E de onde veio esse nome, Toda Dor do Mundo? É uma letra da Tati. A primeira música que a gente fez, chama A Marca do Medo, ela fala sobre violência doméstica. E aí tem um refrão, sei lá, um trecho, um verso que fala: se toda dor do mundo fosse uma ferida, xirililili. E aí a gente pegou esse trecho. Mas assim, foi uma treta esse nome, né? Porque cada uma queria um nome. Eu tinha lá um nome em inglês, aí a Mônica tinha um nome em francês, que ela estava estudando francês na época. Cada uma tinha uma ideia. Até que a gente falou assim, vamos pegar esse trecho da música e vamos nessa. Pô, mas é um nome meio... Mas é forte pra caralho. Eu acho o nome muito bom, cara. É forte. Eu acho o nome muito bom. Longo, mas é forte. O Juliano, que tocou no Deathslam RD, bestou 400 bandas, ele amava a Toda Dor do Mundo, né? Vira e mexe, ele tava com a camisinha Ele tinha uma camisa dele. Que ele mesmo tinha feito, né? Não tirava aquela camisa de jeito, em todo show que a gente já tocava, ele estava com aquela camisa.
E adorava. Tanto que tem uma música muito antiga, das músicas muito antigas da Def Slam, que ele se chama Todo do Mundo por conta dele e por conta de vocês, sabe? Ai, que massa, que eu falo assim, pô, é um nome muito forte, muito bom nesse nome, cara. Mas eu acho ele forte demais. Eu acho que é isso. Eu acho ele forte demais. Eu gosto desse nome. Mas eu gosto desse legal. nome. Pô, e já a Silente gravou demo, lançou um split EP e quase lançou um disco. As bandas dos quases. Quem eram as demais pessoas da banda e quando e por quais razões a Silente chegou ao fim, uma vez que eram e permanecem uma grande e bela amizade entre vocês, né, meu? O Silente começou mais ou menos no ano que a Toda Dor acabou, então foi tipo 2003, né? Em 2003, eu e a Tati começamos a falar assim, caraca, ia ser muito massa se a gente tivesse uma banda que invertesse essa lógica da vocalista feminina. Então imagina se a gente tivesse uma banda só de mulheres e o vocalista fosse um cara. E a gente ficou pirando, lombrando nessa ideia. Ó, as ideias das crianças, né? Pirando nessa ideia. E aí ela já tinha um cara pra chamar, que era o Alex Afonso, né? Que era muito amigo da gente e tal. E aí a gente ficou nessa, quem que a gente vai chamar pra guitarra? Quem que a gente vai chamar pra guitarra? Acho que a Leila tava em outras vibes, então não vamos chamar a Leila. Quem que a gente vai chamar? E a gente não achava ninguém pra chamar. Aí um dia ele falou assim, velho, vocês estão com essa ideia fixa? Chama uma pessoa massa, que vocês gostem, que toque guitarra legal. Por que vocês não chamam o Caio? Eu falei, caraca, o Caio é foda, né, velho? Vamos chamar o Caio. E a gente chamou o Caio e deu muito certo. Assim, deu muito, muito certo. O Caio não era muito próximo da Tati, era próximo a mim, né? Inclusive por conta do Eri, e ao Alex, né? Mas deu muito certo a relação, assim, nas composições da Tati com o Caio. A Tati chegava com as ideias e o Caio ia lapidando, né? Então as bases do Silente, na maioria, né? Tanto Silente quanto Toda Dor, na maioria são da Tati ou minhas. Eu ficava fuçando no violão pra tentar fazer alguma coisa, eu não toco nada, né? Mas aí saíam umas ideias malucas que a Tati lapidava no Toda Dor e a Tati e o Caio lapidavam no Silente, né? E era sempre assim, né? Chegava eu ou a Tati com uma ideia e o Caio dava uma... Transformava em música, né? Transformava, principalmente as minhas, precisava de uma força aí pra transformar em música. E aí deu muito certo, assim. Silente foi muito legal e foi muito intenso. Era uma banda que não tinha muita pressão, assim, porque a gente se gostava muito e acho que eu e a Tati já tínhamos uma segurança de tocar mais ou menos, né? Então não era uma coisa assim, tô aprendendo. E durante o Silente, acho que a gente foi, sei lá, também porque o Caio tocava muito melhor. Né, porque o Caio tocava muito melhor, o Caio toca de verdade, né? A gente teve que ir atrás, que né? Aprender, né? Exige, né? Então a gente deu uma amadurecida boa ali. E era muito bom estar junto com eles, produzindo com eles. Acho que, assim, eu fiz muitas coisas com a Tatiana na primeira década do século, né? E talvez essa tenha sido a mais intensa e mais interessante delas. Também as letras eram da Tati e a gente pensava muito, assim, os lançamentos, imageticamente. Então a gente teve uma demozinha, que é Entre o Desejo e o Mundo. E depois a gente fez o EP Split com Brutus, né? Que é o Não Caia de Amores pelo Poder. Que inclusive tem um encarte que não tem só as letras, né? Tem um monte de textos, né? O encarte dele é tipo um zine, né? Então tem uns textos da gente juntas, tem uns textos só da Tati, tem um texto meu. E eu lembro, quando a gente lançou, a gente tinha já um coletivo, que era o Corpus Crisis, que era um pessoal da UNB, e eram pessoas que não tinham conexão com o underground, né? Mas elas tinham conexão com o Silente por causa também dessa outra parte, né? Da estética, da produção textual, né? Da coisa lírica, né? Então, assim, foi muito bom, assim. O Silente foi... A gente tocou muito em Goiânia, a gente tocou muito no entorno, a gente foi pra São Paulo tocar, a gente foi pra Curitiba tocar, a gente tocou no Carnaval Revolução, lá em BH, então a gente fez muitas coisas legais, assim, foi também pouco tempo, mas a gente fez muitas coisas interessantes. E aí, como Toda Dor, a gente também terminou na gravação, assim, ou posteriormente à gravação. Só que diferente do Toda Dor, a gente só gravou o instrumental.
A gente gravou o instrumental todo, a gente tava gravando lá no Original 69 do Brunão. A gente gravou o instrumental todo, num momento, assim, da banda que tava muito... O entrosamento e a produção das músicas estava muito bacana. Então são músicas que a gente não tem por aí, assim, ninguém escuta elas, porque elas não foram pra lugar nenhum, né? Elas não estavam na demo, elas não estavam no EP. O único lugar que dá pra escutar é um vídeo obscuro no YouTube, que é um show que a gente tocou na UNB, e o pessoal tinha o pessoal que andava com a gente tinha essa coisa de um balé desconstruído, e eles dançaram e filmaram o show. Não dá pra ver nada, só dá pra ouvir, né? Então é um breu, e aí dá pra ouvir o nosso show inteiro. É o único lugar que dá pra ouvir. Porque a gente, no meio da gravação, começou a esfriar a coisa e a gente não gravou, né? O Alex nunca chegou a colocar vocal numas músicas. Acho que tem umas músicas que ele nunca encaixou as letras. E eu tava ouvindo a entrevista com o Caio, né? O Caio fala assim, eu tava mais com Decíveis, a Tatiana tava mais nos rolês acadêmicos. E acho que o Alex nessa época tava estudando pra concurso, tentando resolver a vida dele financeiramente. Acho que cada um tava numa vibe, né? Eu tava na vibe de continuar com a banda, mas eu acho que tava só eu nessa vibe. E aí a gente acabou terminando sem nunca dizer assim, a banda acabou. Né? A gente nunca mais voltou pro estúdio e acabou, assim. A relação ficou meio estranha, principalmente assim, com... Não, na verdade, acho que com todo mundo, talvez menos eu e o Caio. A relação ficou meio estranha depois que a gente terminou a banda, assim, sem terminar. Mas hoje em dia é todo mundo amigo também, assim, não demorou muito, não. Então, mas não virou uma questão, sabe? Eu acho estranho, eu acho sabe aquelas coisas meio que ninguém conversa, de família? Inacabado. É um assunto que ninguém toca, né? É um assunto que ninguém toca. Mas, tipo assim, aproveitando que vocês continuam amigos, né? Uhum. E que tem essa gravação instrumental, de terminar, falou assim, vamos terminar essa merda, velho, já começou, bora colocar só o vocal, velho, e lançar isso no digital, já que o mundo é digital nessa porra. Essa eu não sei se a gente tem ela aberta, eu não tenho certeza se a gente tem, se a gente não tem só... assim, já o instrumental fechado porque a gente fez... O que a gente tinha feito? A gente tinha feito mais ou menos uma guia pra ouvir e ir pensando. Depois a gente gravou... Foi uma coisa assim, eram 3 etapas. Depois a gente gravou, aí a gente também fechou, pegou uma versão pra escutar em casa e ficou escutando pra ver o que tinha que fazer e pro Alex ir pensando... como que botava o vocal. Então, acho que a gente só tem isso, né? Então, a gente não tem os arquivos abertos. O Brunão provavelmente também não tem, porque o estúdio fechou há muito tempo, né? Então, não sei se tem como. A gente tinha... Eu acho que eu tinha feito uns MP3 desses instrumentais há um tempo atrás. Mas aí é só o instrumental. Isso dá pra pegar o instrumental que tá nesse MP3 e jogar dependendo de como tiver a gravação, dá. Não sei. O Alex mora em Londres, né, velho? Mas hoje é muito fácil fazer essas coisas, cara. Alex mora... Hoje é aniversário dele, inclusive. Aniversário do Alex Afonso, hoje é 13 de dezembro. Alex Afonso, parabéns. Então. E sobre a Gulag? Fale tudo aí, não esconda nada. Ai, Gulag, eu tava perguntando pro Eri quando é que foi que a gente começou, eu não lembro. E Gulag também foi um pouco parecido com Silente, no sentido de que a gente tinha 3 pessoas e eu não tinha um quarto elemento, né? E o quarto elemento tava na nossa cara e a gente não tinha visto, né? Igual o Silente. O Júlio Lapagesse, o Juninho, né? Que é meu primo, queria montar uma banda. Vamos montar uma banda de hardcore americano e tal, não sei o quê, vamos montar. Chamei o Daniel Amaral. Aí chamou o Daniel... E ficamos nós 3, vamos montar essa banda, a gente não tinha um baixista. Vamos montar essa banda, vai ser legal, não sei o que. Acho que até a gente ensaiou uma vez sem baixo. E ficamos nessa, quem que a gente vai chamar? Aí a gente falou, por que a gente não chama o Eri, velho? O Eri chorando, né? Por que a gente não chama o Eri, velho? Aí a gente chamou o Eri. E também deu super certo, assim. Acho que de todas as bandas que eu tive, o Gulag era mais... que a convivência era mais tranquila e que a gente não tinha, assim... grande, sei lá, porque no Toda Dor tinha assim, a gente precisa tocar bem, porque é foda ser uma banda só de mulheres que toca mal, né? No Silente a gente tinha assim, a gente tem que ter um cuidado estético,
da escrita, da consistência ali, ideológica, muito, muito... E o Gulag era, vamos tocar? Vamos tocar? Vamos só tocar e... Vamos tocar porque a gente gosta de tocar e porque a gente gosta um do outro. Então era muito legal, assim, era muito tranquilo. No Gulag as músicas são todas do Daniel, né? E o Daniel era o maestro também, né? Ele falava, ó, o baixo é assim, ó, a bateria é assim. Tipo CDC, Ele era o maestro. Mas não era uma coisa pesada, não era uma coisa ruim, não era imposta, né? Era tranquilo. E assim, se der certo, deu certo. Se não der certo, vamos nessa. Então a gente gostava muito de estar junto, tocando. E acho que, sim, foi também um tempo muito legal, assim. Com o Gulag a gente gravou já uma demo versão web, né? Já pra lançar nas redes, né? Então já faltava aí esse material aporte, físico, né? Mas depois a gente fez isso aqui, ó. A gente fez essas fitinhas aqui que eu trouxe uma pra cá. Olha, aí sim, ó. A gente fez com o Canalha lá do Sul, umas fitinhas cassete. Obrigado. Muito legal, valeu demais. E o massa... Adoro fita. Daqui umas semanas. E o massa do Gulag é que, Top. como o Júlio é artista plástico, né? Então as coisas são sempre muito bonitinhas, né? Porque ele tem essa... né? Aí é uma colagem dele, né? Então privilégio, sempre... né, cara? Porra, tem uma... Privilégio de ter um artista na banda, né? Privilégio pra caralho isso, né, velho? Aí assim, foi muito legal. O Gulag também a gente tocou bastante. Tocou em Goiânia, né? Fez uns shows aqui, mas acabou que... Primeiro eu tive que tirar uma licença maternidade, porque a Malu nasceu, né, em 2013, e aí era meio ruim tocar bateria grávida, era meio esquisito, eu ficava me sentindo meio mal no ensaio. E aí a gente deu um pause. E depois a gente voltou, tocou alguns shows, e aí eu acho que em 14 ou em 15, o Júlio foi pra São Paulo, né? E aí, assim, acho que não fazia sentido colocar ninguém no lugar dele, assim, porque não era uma banda assim, a gente tem essa banda, a gente tem essa banda porque nós somos, que tocavam, né? Porque nós somos nós quatro, né? Então não fazia sentido continuar com a banda sem ele. Mas o Gulag foi massa porque a gente fez os registros, né? A gente tem os registros. Gravou e terminou as gravações. Terminamos as gravações. Tem uns vídeos no YouTube, né? Tem um show lá em Goiânia, né, Eli? Que o Chopô gravou, lá de São Paulo. Que tem umas músicas online. Então, tem vários registros bacanas. Tem vários registros legais. Toda hora ele está chamando de seu nome. Vem aqui, aparece aqui na câmera, por favor. Dá pra não tropeçar, gente. Você é desastrada. Cai tudo. Herido Ericast, né, cara? Ericast. Herido Famoso Gulag, Ericast. gente. Falaremos daqui a pouquinho sobre o Ericast. Eu acho que é isso. Gulag foi uma coisa muito massa por conta de quem tava envolvido, né? Bora ver mais isso aí. Bora ver o Infected com Sendo Fogo. Esse aí foi Infected com Sendo Fogo. Alice, enquanto mulher, filósofa e mãe da belíssima Malu, quais as suas considerações acerca do governo brasileiro entre 2019 e 2022? Cara, eu vou te dizer que eu tava fazendo doutorado de licença, né? E aí eu pensei assim, cara, eu não posso pedir extensão. Eu não terminei, né, o meu doutorado em 2020, na pandemia, por conta da pandemia. E eu pensei assim, eu não posso estender minha licença porque se eu precisar fugir do país, eu já paguei minha licença. Mas eu acho que a gente ficou muito assustado mesmo, né, com os rumos. E assim, principalmente, eu acho que me assusta e segue me assustando ainda muito essa questão do desarmamento, né? Porque a gente já previa e a gente viu isso acontecer. A gente já previa que a liberação das armas ia aumentar a violência contra a mulher. A gente já sabia disso. Antes disso acontecer. E de fato aconteceu, né? Tem um mês mais ou menos, 2 professoras da rede federal, né, da qual eu faço parte, do Cefet do Rio, foram assassinadas por um colega que era CAC. Né? Ele chegou no campus do Cefet e assassinou as 2, né?
feminicídio porque não aceitava ser Fim de gerido. relacionamento. Não, ele não aceitava ter chefe mulher. Pior ainda. Pior ainda. E era uma coisa que eu, em 2020, 2021, eu ficava muito assim, né? Que mundo é esse que a gente vai ter lá no futuro com o aumento dessa misoginia? Que foi alimentada pelo governo federal, né? Foi alimentada pela presidência. Que futuro que a gente vai ter para as meninas? Que futuro vai ter minha filha, por exemplo, né? Nesse mundo em que a misoginia foi inflamada e tá todo mundo com arma, né? Então eu tinha muito, muito, muito esse receio e sigo tendo, né? Porque, assim, o inflamamento da misoginia que o Bolsonaro fez, ele não foi embora, né? E ele não fez só inflamar a misoginia no discurso. Ele retirou o recurso todo de enfrentamento à violência contra a mulher. Então não tinha orçamento nenhum para enfrentamento à violência contra a mulher. Ainda tinha um cara na presidência que inflamava discursos misóginos, né? Teoria e prática da idiotice, né? Então eu fiquei, assim, muito, muito preocupada com o futuro. E, enfim, acho que a gente venceu o Bolsonaro nas urnas, mas o bolsonarismo tá aí, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que enfrentar cotidianamente, né? Esses discursos de ódio contra LGBT, contra mulheres, é uma coisa que a gente tem que enfrentar cotidianamente. Eu levo isso um pouco a sério enquanto professora, né? Recentemente, acho que essa semana rolou assim, sem querer desmerecer assim, o Estado, né, cara? Uhum. Mas o Estado tá fazendo por merecer esse título, né, cara? De Santa Cata Race, né? Que chama que agora, essa semana que passou há pouco tempo, tipo, excluiu a cota para negros, né, na Universidade Federal de Santa Catarina. Então isso é muito preocupante também, né, cara? Sim, a gente sabe, assim, o impacto que a cota teve, né? Eu falo isso sempre. Eu estava na UNB em 2000. Em 2004 as cotas entraram. Eu ainda estava na UNB, eu demorei para me formar. Depois eu fiz o mestrado, né? E aí, assim, você vê como a universidade foi impactada pelas cotas, assim, como transformou a cara da universidade. E o projeto, eu não sei em todas as universidades, mas o projeto de cotas na Universidade de Brasília tem um propósito muito interessante, que é um propósito de expansão epistêmica mesmo, né? De trazer outras questões que não eram vistas pela academia para dentro do seio da produção intelectual. Então, isso a gente vê que acontece, né? Renovar o quadro de professores, possivelmente com cotas para o ingresso de servidores, mas também modificar a forma como a gente lida com conhecimento e, enfim, como a gente lida com saberes tradicionais, por exemplo. Então, isso a gente vê que aconteceu, né? Hoje eu olho, por exemplo, para o curso que eu fiz, para o curso de filosofia. Tem lá a disciplina obrigatória para quem vai ser professor, que é filosofia africana. Nem passava na minha cabeça estudar filosofia africana em 2000, né? Hoje não, tem um curso sobre isso, tem produção acadêmica sobre isso, né? Tem um GT na Associação Nacional de Filósofos que é sobre raça e filosofia. Então, essas coisas vieram para o centro do debate. Que bom, né? Porque você tem aí anos de esquecimento, apagamento, epistemicídio, né? Então... E outro fator assim, que eu achei preocupante dentro desse governo que passou, que felizmente passou, mas ainda deixa seus rastros de merda, que o Ministério da Cultura foi extinto. Foi uma coisa que, assim, ele já estava evidenciando que faria isso. Fez, né? Foi um choque. E o lance que ele falou assim, do Ministério da Educação, tipo assim, estava levando toda a educação para um lance mais assim de apenas exatas, né? Queria extinguir a filosofia ou história, essas coisas que fazem, pro cara pensar, né? Conhecer o passado, o presente, o futuro, etc. Ele queria acabar com isso, né, cara? Isso é algumas coisas muito preocupantes de... Só quem teria vamos supor, esse direito de pensar era quem estava em faculdade particular, né, meu? Então, eu fiquei assim, isso tem que acabar urgentemente, né? Que isso é muito preocupante, né, meu? Sim, a reforma do ensino médio, eu acho que foi uma coisa, assim, que eu acho que preocupou muito a gente que é da área da educação, porque era uma tentativa de dar alguns passos para trás para reforçar aquela ideia de uma educação dual, né? Uma educação para o trabalhador, para a massa, que seja rápida, embrutecedora e para você não pensar, né? Não crítica.
e uma educação para elite, para pensar, para governar e etc. Então, cultura, filosofia, história aprofundada para elite. Para a massa, que vai... É o itinerário formativo mais tosco aqui para você... Matemática e o beabá do português. Né? E assim, isso para mim é muito me toca muito, né? Porque eu tô lá no Instituto Federal e eu sou apaixonada pela proposta do Instituto Federal, né? No Brasil, a gente tem uma história de pensar a educação profissional como esse tipo de educação. Tecnocentrada, rápida, aligerada, para colocação profissional, porque a pessoa que é pobre só quer um emprego, né? Enquanto o Instituto Federal vem com uma outra proposta. Vem com uma proposta de você fazer o que a gente chama de uma educação omnilateral, ou seja, uma educação completa, né? Com arte, com filosofia, né? Com acesso à iniciação científica. Então, uma formação muito mais completa, né? Parte de uma discussão no campo da esquerda mesmo, né? Da politecnia, sei lá, de um cara como Gramsci, né? Mas a gente usa o termo omnilateralidade, a ideia de que o homem tem, né, vários lados que precisam ser fomentados ali pela educação, né? Então, quando veio a reforma do ensino médio, eu falei, eita, tá ali voltando, sei lá, pra década de 90? Tá voltando pra antes até? Antes, acho que bem antes, né, meu? Acho que bem antes. E a Malu, ela já demonstrou algum interesse em tocar algum instrumento? Você e o Eri, enquanto pais participantes da cena underground, vocês incentivam? Vocês querem que ela dê continuidade a essa saga dentro do rock subterrâneo que vocês... Ela é o chaveirinho do Eri, né? Ela é o chaveirinho do Eri. Shows, né? Ela tá sempre nos shows. Ela tá nos shows e eu não tô, né? Eu, às vezes, por conta do trabalho, ou até... O trabalho de professora suga muito a gente, acaba um pouco com a bateria social, né? E, às vezes, no fim de semana, eu só quero ficar em casa. Mas a Malu tem ido aos shows com o Eri, né? Tem frequentado, ela gosta, ela pede pra ir. E ela é assim, sempre foi uma criança musical, né? Já tá aí enveredando pela adolescência. Sempre foi uma criança musical. Sempre cantou, sempre se interessou por instrumentos. A gente colocou ela um tempo numa aula de teclado, não deu muito certo. Eu acho que ela tem problema com aulas. E ela tava fazendo agora o violão, né? Mas também... Acho que ela é muito rebelde pra uma aula de instrumento. Disciplina musical, né? Ela quer ali, sei lá, fazer ela mesma, né? Aí eu tava até outro dia falando pro Eri, vamos marcar um dia num estúdio, ensaiar, chama ela pra ver se ela, com a gente, assim, né, quer tocar, né? Eu também não gostava muito de aula de outras coisas que não fosse a escola, né, quando eu era adolescente, então acho que talvez vá por aí. Mas eu não sei, né? Não sei se ela vai enveredar. Ela gosta do show, ela gosta do ambiente, ela gosta da galera. Mas não sei. Eu já vi ela em vários shows, né? Junto com o Eri. E eu acho muito, muito legal, assim, impressionante o tanto que ela gosta do Eri, né, cara? Assim, mas ele é o cuidador primário, né? Mas eu acho muito legal, assim, o fato dela estar sempre junto. O Eri sai um pouquinho, ela vai na cola do Eri e tal, fica pertinho do Eri, eu acho... a relação deles é muito, muito próxima, e o Eri ficou 1 ano e meio fora da cidade, né? E aí eu acho que isso... Indo e voltando pro Goiás. Eu acho que isso ajudou ela a ficar mais grudadinha, mas ela sempre foi grudada com ele, né? Era sempre assim, sei lá, ela era pequenininha, eu dava de mamar e falava, agora é contigo, né? Então, o Eri sempre foi um pai muito presente, não é dar biscoito pras pessoas, não. É porque ele faz o que os pais deviam fazer, né? Que é cuidar de fato dos seus filhos, né? E ele faz mesmo. E aí eu acho que isso faz com que a relação dos dois seja muito próxima, né? E, Alice, mais uma vez, eu agradeço, cara, por sua amizade e por ter aceito o nosso convite. Voltando aqui, você pretende voltar a tocar, montar uma nova banda, ou se chegou o facho no que diz respeito ao trabalho de ensaiar, tocar, gravar? E é o que você queira acrescentar antes de tecer sua mensagem ao povo que acompanha esse insalubre programa Zines. Inclusive, você podia falar um pouquinho do Ericast. Você chegou a comentar aqui no comecinho, antes da gente começar, né? Sobre um blog, sei lá se chama assim. Se hoje, no moderno é blog, se é outro nome, sei lá. Sobre voltar a tocar, às vezes eu falo assim, vou voltar a tocar. E esse ano a gente fez um ensaio com o Gulag, né? Não pra voltar com a banda, o Juninho tava aí na cidade, falou, vamos ensaiar, não sei o quê. E, assim, a gente teve muita dificuldade, eu principalmente, né? Porque eu acho que tem uns 10 anos que eu não toco bateria de verdade, né? Às vezes eu sinto falta de ter banda, porque eu acho que é uma coisa legal, assim, uma convivência bacana. Mas eu não sei se eu dou conta, né?
precisaria comer muito feijão com arroz, talvez, pra voltar, né? Mas, assim, não sei, de vez em quando eu falo, Eri, vamos montar uma banda. Porque aí a gente monta uma banda assim, eu, ele, E a sei Malu. lá, chama mais alguém Chama a Malu aí. e só pra ter mesmo, assim, nem pra tocar, nem pra, né, só pra gente se divertir. Então eu sinto falta. E aí, o que mais você perguntou? Do blog do Ericast. Do blog do Ericast. Antes de começar, a gente tava falando... Eu na verdade, fiquei ontem tentando lembrar dos blogs mesmo, né? Que a gente manteve ao longo do tempo. A gente tinha o Def Hardcore, que funcionou ali até 2010, mais ou menos. Que era um blog que a gente... de música, fazia entrevista, fazia uma série de coisas. E que eu gostava muito, assim. Gostava muito de pensar as entrevistas pro blog... gostava de fazer as postagens, resenha de show, né? A gente fez algumas inimizades com as resenhas de show, na verdade. E um pouquinho antes disso, ou um pouquinho depois, eu tinha um blog também, que era só pra divulgar bandas de mulheres. Até eu fazia uma coisa de ir pesquisar que bandas que tinham em outros países. Foi assim que eu conheci essa primeira banda que tocou, né? O Nogvat. E eu gostava muito, né? E aí, quando os meninos começaram com o Ericast, eu não tava na equipe, eu tô, na verdade, só ali do ladinho, né? Eu fiquei pensando, pô, ia ser tão legal se transformasse, ou pegasse alguma coisa que resulta aqui do Ericast, pra gente fazer ou um blog ou um zine. Então eu tô um pouquinho nessa pilha pro ano que vem. Esse ano eu tava trabalhando muito, né? Tinha um cargo lá chato no trabalho, e tá encerrando agora, e eu fiz essa promessa pro Eri, falei, ó... Ano que vem, eu vou tentar pensar alguma coisa que seja um registro escrito do Ericast, né? O blog, ele já existe, e aí a gente vai, por enquanto, eu tenho alimentado ele muito pouco, assim, mas a minha ideia é, quem sabe, fazer um zine impresso, né? Vamos ver se vai dar certo. O que eu tenho feito no Ericast hoje em dia eles, sei lá, entrevistaram o Podrão, aí eu vou lá pra hemeroteca da Biblioteca Nacional pra procurar coisas sobre o BSBH, por exemplo, e levantar o que teve no Correio Brasiliense na década de 80 sobre o BSBH. E fazendo esse trabalho de pesquisa, que é uma coisa que eu gosto, assim, eu sou viciada na hemeroteca, né? Eu fico lá, cada semana eu invento alguma coisa para procurar na hemeroteca, porque eu acho incrível, né? Então eu tô pensando nisso, em talvez ano que vem fazer algum registro escrito do Ericast, seja o blog... que pode complementar os episódios, né? Então, por exemplo, faz um episódio, entrevista do CDC. Aí a gente fala, lá no blog você vai ter as fotos de shows que ele mencionou, vai ter um textinho, vai ter um outro registro por escrito e imagético. Ou alguma coisa em papel. Vamos ver se eu vou ter pernas pra isso. Terá, com certeza terá. Tem que ter. Alguma coisa que você queira falar para esse povo que está acompanhando aí o programa Zines? Eu quero falar uma coisa. A coisa que eu quero falar é o Faça Você Mesmo é incrível, né? E assim, é incrível porque ele transforma um pouco a nossa jornada. Seja isso, né? Eu vou escrever um zine, vou montar uma banda, mesmo sem saber tocar. Ou igual os meninos lá do meu campus estão inventando de fazer filme. Pega o celular e vão fazer o filme. Mesmo que seja ruim no começo, né? É uma coisa que vai te despertando a vontade ou vai te abrindo horizontes que você nem imaginava. Então, assim, o Faça Você Mesmo é realmente incrível. Então, é isso, gente. Vocês têm vontade de fazer uma banda... Faça, né? Faça, né? Só faz. E isso é uma coisa que... eu não falei lá no começo, mas eu quero falar. A Yane, que depois trocou no Soror, né? Que é a irmã da Yeri, do Bulimia. Uma vez na UNB falou assim... eu não tinha banda nenhuma. Ela falou assim... você toca em alguma banda? Eu falei, eu não. Ela, mas você tem cara de quem toca em uma banda. Por que você não toca em uma banda? Aí eu falei, mesmo, por que eu não toco em uma banda? Eu quero tocar numa banda. E foi uma parada que me despertou assim, né, sabe? E é isso, às vezes você tem vontade de montar uma banda, ou de fazer um zine, ou de ter um blog. Ninguém faz blog mais, né? Mas fazer um podcast, sei lá, fazer um filme. Só faz, sacou? Você vai aprender fazendo. Você não precisa de um monte de coisa. Né? Não, e você não precisa se super preparar pra fazer uma coisa. O próprio processo é preparatório, né? Então, só faz. É isso. Pô, Alice, muito obrigado. Assim, pra gente foi do caralho você tá aqui, velho. E agradecemos mais uma vez.
ter vindo de tão longe pra estar aqui no Estúdio Mercearia. Hoje é gravado correria, no Cast também, né? Eu que agradeço, valeu, gente. Cara. Valeu Eu que mesmo. agradeço. Espero que você volte a tocar. Que o Lag volte aos palcos, que você volte a produzir shows. E que você Faça monte a zines banda também, né? Faça fanzine e que monte uma banda com a Malu. Tá bom. Bora Obrigada, fechar gente. com o som aí. Bora fechar com Caos Clitoriano e Direito ao Aborto.